Então, pessoal, nessa aula nós veremos como construir um diagrama Blockplot e também no finalzinho dessa aula nós daremos alguma noção geral sobre séries temporais. Então, primeiro vamos tratar do diagrama Boxplot. O diagrama Boxplot é um tipo de gráfico, um misto de gráfico e diagrama, né? E o objetivo desse diagrama, desse desenho, né, é identificar onde estão localizados os 50% valores mais prováveis, a mediana e os valores extremos. O objetivo dele é localizar a parte mais central da amostra. Se a gente reparar, ele tem essa cara, e essa cara sempre vai ter uma caixa. Essa caixa vai estar representando a parte mais central da amostra, o pedaço entre mais ou menos primeiro quartil e terceiro quartil, entre o primeiro e o terceiro quartil, lembrando o que são quartis que a gente viu na última aula, né? Os quartis são os pontos que dividem a amostra em 4 partes. Então é desenhada uma caixa entre o primeiro e o terceiro quartil para mostrar a parte mais central da amostra, né? Repara que se o quartil divide a amostra em 4 pedaços, o trecho entre o primeiro quartil e o terceiro quartil é onde estão os 50%, os 50% dos valores da amostra que estão mais ao centro, mais centrais, né? Então, como ele tem usa essa caixa para representar essa região de importância, então a gente chama ele de diagrama Boxplot, box de caixa, né? Então ele vai ter essa carinha aí. Então repara, a região mais importante é essa caixa, que está mostrando os 50% mais centrais da amostra. Nessa caixa vai ter um risco bem no meio, que é na mediana, que também é o segundo quartil, e ela está desenhada entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Além disso, nós temos essas abas, né, que são delimitadas pelo limite inferior e o limite superior. E tudo que estiver fora dessa aba, a gente chama de valores discrepantes ou outliers, né? Então, são aqueles pontos outliers, vem de out, fora, liar, mentiroso. Então, são aqueles valores que a gente diz que são mentirosos, são aqueles valores que estão destoando muito da minha amostra e que existe uma grande chance desses valores estarem errados, né? Eles podem estar errados por erro de medição, erro de anotação, erro de leitura, né? Durante a entrevista a pessoa anotou o dado errado, ou a pessoa, na hora que for passar por uma planilha, digitou errado. Ela pode estar errada, esse dado pode estar errado por vários motivos, né? No entanto, existe uma chance desse dado estar certo, tá? Por exemplo, se eu estou estudando a idade de alunos de graduação, em geral todo mundo tem 20, né? Tem um range ali entre 18 e 24 anos, né? Alguém de 60 é um outlier, mas não é impossível ter um aluno de 60 anos, né? Então, às vezes esses outliers eles são verdadeiros, mas na verdade a proporção deles dentro de toda a população é tão pequena que é mais eficaz estatisticamente a gente descartar esse outlier, mesmo sabendo que ele é verdadeiro, do que manter ele, né? Se eu tenho 3.000 alunos e só 2 têm 60 anos, o resto todo está entre 18 e 25 anos, utilizar numa amostra de 20, 50 pessoas, por exemplo, utilizar um desses únicos 2 alunos que têm mais 60 anos, vai destoar toda a amostra, vai destoar de uma maneira que vai até tornar o tratamento ineficaz, porque a proporção de pessoas com 60 anos é tão pequena que numa amostra pequena ela não tem que ser representada. Então é importante a gente saber qual é o limite inferior e o limite superior. Eles são como se fossem os limites toleráveis para se trabalhar naquela amostra, tá? O limite inferior e o limite superior, eles são os limites. Abaixo disso, vou descartar. Acima disso, acima do limite superior, vou descartar. Então, a grande questão para desenhar esse outlier, eu já sei fazer o primeiro quartil, já sei fazer a mediana e já sei fazer o terceiro quartil. A grande questão é como eu calculo esse limite inferior e como eu calculo esse limite superior.
Então, os limites, o inferior e o superior, eles são definidos de acordo com os quartis, tá? Então, o limite inferior vai ser o Q1, quartil, menos uma constante C vezes A e Q. Quem é esse A e Q? É a amplitude interquartil. Então, vamos voltar lá para o desenho. O que é a amplitude interquartil aqui? É o tamanho dessa caixa. Vai ser Q3 menos Q1. Essa aqui é o que a gente chama de amplitude interquartil. Então, vai ser o tamanho dessa caixa. E para determinar o limite inferior, que é esse tracinho aqui, eu vou pegar o primeiro quartil e vou subtrair desse valor, ou seja, vou andar nessa direção. Vou subtrair uma constante C vezes essa distância. Tá? Então, é como se pegasse essa distância e passasse para esse lado. Já para encontrar o limite superior, vai ser o contrário. Eu vou pegar o Q3 e vou somar essa distância vezes uma constante. Ou seja, como se eu andasse essa mesma distância para lá, nesse sentido. Então, o limite inferior, pego o Q1 e subtrai o equivalente, algo proporcional a essa distância. E para o Q3, e para o limite superior, pega o Q3 e adiciona algo proporcional a essa distância. Então, vem para cá. Tá? Quanto é o C? Esse C é meio estabelecido a colocar um C igual a 1,5. Ou seja, eu vou pegar essa distância entre o Q3 e o Q1 e vou multiplicar por 1,5. Ou seja, eu vou além daquela distância adicionar 50%. Quando eu multiplico por 1,5, eu estou adicionando 50% daquela distância. Ou seja, por que estabeleceu-se esse valor constante? Alguns autores podem mudar esse valor, mas normalmente é esse valor mesmo que a gente usa. Para ter uma margem bem grande, para garantir que a gente só vai tirar aqueles valores que estão realmente destoando muito da minha amostra, né? Se ele é menor do que o Q3 menos essa distância aumentando ainda 50%, é porque ele está muito longe da amostra. Então, realmente, ele tem que ser descartado. Então, deu essa margem bem grande para garantir que eu não descarte pontos que poderiam ser interessantes, né? Para descartar aqueles que estão realmente bem longe do centro da amostra, tá? Então, todo mundo que não está incluso entre os limites inferior e superior, eles são considerados como outliers, tá? Esses outliers, eles devem ser plotados, mas eles devem ser plotados fora da caixa. Então, eu tenho que dizer que eu tinha outlier na minha amostra, tá? Eu não posso simplesmente, vou sumir com ele. Não posso fazer isso. Esse é o único momento que eu vou mostrar esses outliers. Depois desse box plot, eu vou descartar esses pontos, mas esse é o momento do descarte. Então, no momento do descarte, eu tenho que mostrar que eu tenho valores que estão sendo descartados. Como que eu vou mostrar? Plotando eles fora da caixa, seja com pontinho, seja com asterisco. Esse é o momento que eu tenho que mostrar quem vai ser descartado. Depois, quando você for calcular a média, fazer tabela, fazer gráfico, aí você já não usa mais esse outlier, esse valor discrepante. Ignora que ele sumiu da sua vida. Mas neste momento do box plot, você tem que mostrar que ele está aí. Então, vamos ver um exemplo, construir um exemplo de diagrama box plot, né? Então, vou pegar esse exemplo aí, estou pegando o tempo registrado de voo entre o Rio e Brasília, em minutos. Então, peguei 4 vezes 4, 16 voos que aconteceram, peguei o tempo que eles demoraram para acontecer, entre fechar a porta no Rio e chegar lá em Brasília, né, de uma determinada companhia aérea. Então, tem esses valores. Como é que eu vou construir o diagrama box plot? Né? O primeiro passo é construir o ramos e folhas. Por que eu tenho que construir ramos e folhas? Porque para encontrar os quartis, é bom que esses dados estejam ordenados. Então, a forma mais prática de ordenar esses dados é fazendo ramos e folhas, tá? Então, começo lá pegando, o menor valor que eu tinha era 45, que já está bem estranho, né? Um voo entre Rio e Brasília com 45 minutos, né? Então, ele já tem grandes chances de ser outlier, mas eu tenho que comprovar que ele é um outlier. E o maior tempo é 101. 101 está razoável, agora esse 45 realmente está muito esquisito, então eu já tenho uma suspeita de outlier.
Então, vou lá. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o meu ramo de folhas. Então, peguei o menor valor, que era 45. Meu ramo são as dezenas, minhas folhas são os minutos, né? Menor valor é 45. Repara que quando eu tenho um gap muito grande, eu não preciso plotar todos os valores que não tem folhas. Eu só coloco 3 pontos para dizer que teria que ter mais coisas aqui, só que são galhos vazios, tá? Então, deixei aqui os galhos vazios, o 5, o 6, o 7, e no 8 apareceu. Peguei todos os valores na faixa dos 80, todos os valores na faixa dos 90, todos os valores na faixa do 100, né? E aí agora vou fazer a versão final do meu ramos e folhas, que são esses dados organizados, né? Então, organizei todo o ramo de 80, todo o ramo de 90, e aí agora eu tenho 16 dados em ordem cronológica, tá? Em ordem crescente. Uma folha, 1 minuto. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. O primeiro passo é construir um ramo de folhas. Qual o segundo passo? O segundo passo é obter as medidas. Quem é o Q3, quem é o Q1, quem é o Q1, quem é o Q2, quem é o Q3, né? Primeira coisa, porque para fazer o limite inferior e superior eu preciso dos quartis. Então eu vou voltar lá no meu ramos e folhas e vou determinar quem são os quartis. Então lembra que eu falei para vocês na outra aula? Primeiro a gente determina a mediana, que é o meio. Depois tira o meio do meio. Eu tenho 16 dados. Então, o meio é um número par. Então, o meio não tem um ponto no meio. O meio tem que ser a média entre o oitavo e o nono. Então, conto, cheguei à conclusão de que o oitavo é 89 e o nono é 90. Então, a média entre os dois dá 89,5. Esse é o meu Q2, minha mediana. Vou olhar para a metade de baixo e na metade de baixo eu tenho 8 valores, ou seja, continua sendo par. Se continua sendo par, eu não tenho ninguém no meio. A mediana dessa metade, o Q1, tem que ser a média entre o quarto e o quinto. Então, o quarto é 87, o quinto é 87, a média é 87. Então, esse vai ser o meu Q1, 87. E, finalmente, olho para a metade de cima. Tem 8 valores em cima. É par, tá? Se é par, vou pegar a média entre os dois do meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A média entre os dois do meio está aqui. Vai ser 95 mais 95 dividido por 2, 95. Então, esse é o meu Q3. Então, vamos olhar aqui. Exatamente. O Q2, que era a mediana, foi a média entre 89 e 90, 89,5. O Q1, que era a mediana da primeira metade, foi 87. E o Q3, que era a mediana da segunda metade, foi 95. Com isso, a gente já pode calcular os limites inferior e superior. Então, limite inferior, Q1 menos 1,5 vezes o tamanho da caixa. Então, vai dar 75. Limite superior, Q3 mais, porque eu estou indo para cima, 1,5 vezes o tamanho da caixa. Q3 menos Q1. Então, o limite superior é 107. E agora é que eu vou avaliar meu outlier. Se tiver algum valor no meu ramos e folhas, tá? Dentre todas as minhas amostras, se tiver algum valor que for inferior ao limite inferior, ou superior ao limite superior, esse ponto vai ser um outlier. Então, eu só tenho um ponto que atende essa condição, que é o 45. 45 é menor do que 75, logo, 45 é um outlier. Então, repara que aí nesse ponto eu já tenho tudo para desenhar o meu box plot. Já tenho os quartis, que é onde vai estar a minha caixa. Já tenho o limite inferior e o superior, que vão ser os braços do meu box plot. E já tenho o outlier, que vai ser o asterisco fora do box plot. É importante observar que quanto menos outlier, melhor. A gente não está numa busca pelo outlier. Quanto menos outlier, melhor. Quer dizer que com mais qualidade tem a sua amostra, tá? Então, não é legal ter uma porção de outlier. Quanto menos valores eu encontrar fora desses limites inferior e superior, melhor vai ser. Nesse caso, eu tenho um outlier só, que é o 45, e com isso eu vou esboçar meu box plot, feito à mão mesmo, tá?
de um jeito bem tosquinho, mas está lá representado, né? Então, o outlier, que era o 45, ficou com um asterisco. Não preciso prestar atenção na proporção aqui, nos dados que não existem. O importante é prestar atenção na proporção entre esses dados que existem. Apesar de não estar muito legal aqui, mas é importante a gente tomar cuidado com essa proporção entre os dados aonde estão o boxplot, tá? Então, o limite inferior 75, o limite superior 107, os braços, e aqui eu tenho a nossa caixa entre Q1 e entre Q3. O que é importante a gente observar nisso? O que essa caixa está dizendo? Essa caixa está dizendo o seguinte: quanto mais estreito essa metade da caixa, mais os dados se repetem ou são muito próximos, né? Isso quer dizer que eu demorei pouco tempo para percorrer essa distância, porque eles devem ter ou muita repetição ou são dados muito próximos. Vamos olhar lá em cima. Aqui, ó, entre o Q1 e o Q2. Então, eu tinha 87, 88, 89, 89. Teve repetição e eram pontos muito próximos, né? O 7, o 8, o 9. Eram muito próximos. Então, demorou pouco tempo para percorrer esses 4 pontos. Por outro lado, se eu for aqui para o nosso, entre o Q2 e o Q3, que está aqui, foi 0, 2, 5. Teve repetição no 90, mas espaçou, deu um salto maior. Foi do 90, pulou para o 92, que pulou para o 95. Então, teve mais espaço para fazer essa caminhada, e isso é traduzido no tamanho dessa caixa. Então, quanto mais apertada aqui o trecho da caixa, né, mais estreito, mais repetição ou proximidade dos dados. Quanto mais espaçados esses dados são, né? O ideal é que, se eu quero uma amostra equilibrada, o ideal é que esse traço esteja no meio. Quanto mais no meio, mais simétrica é essa amostra. Quer dizer que as duas metades estão se comportando de maneira muito parecida, tá? Então, quanto mais tendendo para uma lateral da caixa, menos simétrica essa amostra é. Ela mostra um desequilíbrio na amostra, que mais na frente a gente vai ver a importância disso, né? Quando a gente quer uma amostra bem equilibrada, esse boxplot vai estar com traço bem no meio. Então, agora, para concluir essa semana de estatística descritiva, nós vamos falar agora de séries temporais, tá? Só dar uma noção rápida do que é uma série temporal, porque eu tenho esse dado que a gente estava trabalhando até agora, né? Que é um dado que não depende do tempo, né? Por exemplo, os voos ali do Rio para Brasília. Eu coletei vários voos, mas eu não estou dependendo do tempo para coletar esse dado, né? Eu dependo, na verdade, de vários voos que façam Rio a Brasília. Então, é quase que um retrato daquele instante. Todos os voos que fizeram Rio a Brasília naquele dia fizeram em tanto tempo, né? Eu não preciso que o tempo passe para coletar dado, diferente de uma série temporal. O que é uma série temporal? É uma série quando eu trabalho com dados onde eu preciso desse tempo passando. Então, por exemplo, se eu quero calcular a temperatura de uma determinada cidade, eu preciso que os dias passem, porque a cada dia eu coleto uma temperatura. Eu não consigo coletar 100 temperaturas no mesmo dia, tá? Eu preciso que todo dia, meio-dia ou 9 horas da manhã, eu vá lá e faça uma observação. Então, eu preciso que o tempo passe para fazer essa coleta, né? Se eu quero fazer uma análise de lucro de uma empresa, eu tenho que esperar os meses passarem, né? A cada mês eu coleto o lucro da empresa naquele mês. E só depois de 2, 3 anos que eu vou conseguir fazer alguma análise estatística sobre aquilo, né? O problema das séries temporais é essa, que demora para eu poder trabalhar com esses dados, né? Quando é um dado que não depende do tempo, eu posso coletar tudo de uma vez e começar a trabalhar. Uma série temporal depende do tempo passar, né? Então, nessas observações, a ordem é fundamental. Se eu quero fazer uma análise de lucro, eu tenho que saber em qual mês aconteceu determinado lucro, e em qual ano também. Eu não posso misturar esses dados, tá? Até porque o lucro do mês anterior, muitas vezes, o lucro desse mês, muitas vezes depende do mês anterior. Então, essas observações vizinhas, elas têm uma certa dependência, tá? Então, essas séries temporais são um assunto à parte, tá? Mas elas possuem algumas características gráficas próprias, como tendência, ciclo, sazonalidade.
Então vamos ver um exemplo aqui, uma série temporal, trabalhar com a indústria de cerveja. Se eu trabalho com a indústria de cerveja, é notório que em janeiro ou no verão é onde eu tenho as altas, em julho, junho, agosto é onde eu tenho as baixas para cerveja, né? O pessoal consome vinho ou bebe menos, né? No verão consome-se mais. Então, ela tem essa tendência de ciclo, né? E depende da estação. Então, ela tem essa característica de sazonalidade, né? O ciclo é que eu fecho, eu subo, desço e subo. Fechei um ciclo. E esse ciclo depende da estação, então depende da sazonalidade, né? Então, seria um gráfico só senoide, né? Subir, no inverno desci, em janeiro. No verão subi, no inverno desci. No verão subi, no inverno desci. Só que conforme o tempo passa, essa cerveja fica mais cara. Claro que o custo também fica mais caro, mas a tendência é que eu arrecade mais, tá? Mesmo que eu esteja pagando mais, quando eu for comparar em números absolutos, que é o caso do nosso gráfico, eu vou arrecadar mais, tá? Então, não é só subir e descer, ele sobe e desce, mas no outro verão ele sobe mais do que no verão anterior, porque a cerveja ficou mais cara, né? Então arrecadei mais. E no inverno ele vai descer, mas não vai descer tanto quanto no inverno do ano superior. No próximo verão ele vai subir e vai subir mais do que o verão do ano anterior. No inverno ele vai descer, mas vai descer menos do que no verão anterior, né? Se tudo estiver bem, se não acontecer uma pandemia no meio, se tudo estiver na santa paz de Deus e etc e tal, a tendência é de crescimento. Então eu estou vendo ciclo, estou vendo sazonalidade e estou vendo tendência de crescimento. Então isso é um exemplo de uma série temporal. Então foi só para ilustrar mesmo, tá? Essa primeira semana de estatística descritiva termina aqui. Sugiro que vocês resolvam a lista 1 e qualquer dúvida é só me procurar. Abraços!